Olá pessoal, vocês estão na República dos Santos e aqui você não perde nunca. E hoje quem não perdeu foi o Peixe, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, a tal de Vitória do Santos andou comparecendo na Vila Belmiro, né? Um jogo onde o Santos foi muito bem, apesar do adversário ser o saco de pancada da chave, né? Futebol da Bolívia a gente sabe que não é lá muito desenvolvido, a grande arma do futebol boliviano é sempre a altitude, mas o que me deixou feliz hoje foi vendo o time fazendo coisas que eu já nos outros comentários que eu fiz aqui, já quem me acompanha sabe que eu falei isso muitas vezes, né? Dois detalhes importantes que o time do Santos não estava fazendo e hoje fez bastante, que é tocar a bola e correr e se oferecer como opção para o lançamento. Não adianta a gente ficar criticando a falta de criatividade do meio de campo se os jogadores, os laterais, os avantes, eles não se tornam opção de passe. E hoje a gente viu que isso aconteceu com frequência, né? Os jogadores tocando a bola, se deslocando, não sei se é uma orientação do Marcelo Fernandes, espero até que seja, mas era uma coisa que estava muito evidente no Santos, que os caras tocavam a bola, recebia de volta e ficava aquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e uma movimentação muito limitada, mas que hoje criando essas opções, dando essas opções de passe, a gente vê até que o rendimento de Jean Mota melhorou, né? Ainda não foi nenhuma Brastemp, mas ele já conseguiu dar lançamentos que geraram situações de gol. Outro detalhe que eu falei bastante aqui, os laterais subirem, que hoje, principalmente o Matos no segundo tempo e o Felipe Jonathan no primeiro tempo fizeram bastante isso, mesmo com o Santos jogando com apenas um volante. Obviamente o time do Strongest não tem nenhum ataque do outro mundo, então Marcelo Fernandes inteligentemente, achei que foi arriscado contra o Bragantino, não sei se ele estava fazendo aquilo de experiência, mas ele inteligentemente botou o time com dois armadores, só o Balieiro de volante, que por sinal jogou bem, e os laterais descendo, e a melhor defesa é o ataque, né? E começaram a comprimir o time do Strongest na defesa, criaram situações que geraram gols para o Santos, né? E isso nos deixa, pelo menos, se não para lá de contente, otimista com que essa perspectiva passe a ser uma constante no time do Santos. O Santos começou o jogo também, outra felicidade que o Santos teve foi logo de cara, o Marinho fez 1-0, 1 minuto de jogo, isso dá uma calma para o time, isso dá uma confiança, inconscientemente todo jogador já dá uma aliviada quanto a isso. E ganhar do Strongest é bater em bêbado, mas é melhor tu bater no bêbado do que tu apanhar dele, né? Então isso inconscientemente o cara fica mais tranquilo no sentido de, pô, já estamos 1-0, já dá uma folgada. E numa jogada onde o Pirani fez um lançamento, na verdade a gente tem que ser sincero, ele fez um lançamento para o Marcos Leonardo, mas o Marinho estava se tornando uma opção de passe. O Marcos Leonardo na trombada com o zagueiro não conseguiu parar a bola sobrou para o Marinho, ele tranquilamente fez 1-0. A partir daí o time do Strongest perdendo veio para frente, gerou algumas situações de contra-ataque para o Santos, mas o time do Strongest por nenhum momento foi lá muito ofensivo e não demorou muito para o Santos fazer 2-0, agora sim na jogada que eu narrei aqui, que é a do Jean Mota, lançando uma bola para a entrada do Felipe Jonathan por trás da zaga, dando opção de receber o passe, ele inteligentemente tocou a bola para trás, o Pirani veio e fez 2-0. A partir daí o jogo ficou muito mais tranquilo para o Santos e até com certa facilidade. Depois de um tempo o Santos chegou no terceiro gol numa bela jogada. Outro detalhe que vocês lembram que eu falei aqui, volantes que cheguem na frente. A gente sabe que o Alisson é um volante que marca muito bem, mas ele tem muita dificuldade de chegar na frente. Esse Balieiro, se ele desenvolver um pouco mais a autoconfiança dele, ele não é um primor de técnica, mas ele tem bom chute. Hoje fez até um bonito gol, porque ele roubou uma bola no meio de campo numa dividida com dois jogadores do Strongest, foi levando. Lembra que eu falo que o volante, a defesa adversária, ninguém sabe quem vai marcar, e o cara veio vindo, quando ele viu, ele estava quase que dentro do gol do time boliviano, colocou no canto, matou o goleiro e fez um belo gol, o terceiro gol,
que decretou os 3-0. A partir daí o Santos já começou a se poupar um pouquinho mais. O próprio Marcelo Fernandes, no final do primeiro tempo, tirou o Marcos Leonardo e colocou o Caio Jorge, e também tirou o Pará e colocou o Madison, talvez para dar ritmo para esses jogadores, principalmente o Madison, que estava voltando Eu não me lembro se o Madison teve lesão ou se ele teve Covid, um dos dois, mas estava um tempo sem jogar. E o Santos, apesar do Strongest querer vir para frente, o Santos estava tranquilo em campo, mas se poupando, porque quinta-feira também tem clássico contra o Palmeiras. E o que aconteceu? Uma belíssima jogada do Marinho, que hoje fez uma partida melhor, ainda não é o Marinho do ano passado, mas fez uma partida melhor, além do primeiro gol, fez uma belíssima, foi considerado até o melhor jogador da partida. Ele fez uma belíssima jogada no quarto gol do Santos, onde ele deu uma volta em cima da bola, tirou 3, 4 jogadores do Strongest, foi indo, jogou coletivamente, achou o Lucas Braga bem posicionado, e o Lucas Braga, que novamente, como contra o Bragantino, já tinha feito uma boa partida, fez o quarto gol do Santos numa jogada muito bonita. Ele não é um cara que é um primor de técnica, mas ele tem uma finalização muito boa, tem pernas compridas, ganha com facilidade na corrida. Enfim, aí o jogo ficou bem tranquilo para o Santos. O Marcelo Fernandes começou a poupar o time, já pensando nos outros jogos, e começou a fazer substituições muito mais pensando nos outros jogos do que propriamente substituições técnicas, né? E ele colocou o Ângelo no lugar do Lucas Braga, para descansar um pouco o Lucas Braga. O Ângelo é um jogador que precisa também de rodagem, não só em Libertadores, mas jogar bastante para adquirir autoconfiança. Até que o Strongest foi algumas vezes para o ataque, criou uma situação lá meia que uma bola parada, uma bola na trave, e depois um chute de longe ainda conseguiu uma segunda bola na trave, mas acho que a zica passou, agora ela está batendo na trave e vai para fora, né? Antigamente estava batendo no urubu e caía dentro do gol. Enfim, acho que a zica está passando, mas fragaram um cara jogando sal grosso hoje em volta do campo do Santos. Acho que deu certo, viu? Queira ou não queira, eu não acredito em bruxas, mas que elas viu? E depois, no final, ele colocou o Copete no lugar do Felipe Jonathan, mas já com pouquíssimos minutos de jogo. Um pouco antes ele tinha substituído e colocou o Kevin Maltos, que acabou fazendo, numa boa jogada do ataque do Santos, o quinto gol, que foi o que decretou um bom placar para o Santos, já que o Santos, se por acaso ganhar do Boca, se na próxima terça-feira, e se ganhar do Barcelona lá, tá na briga. Se empatar com o Barcelona lá, talvez esteja na briga. É difícil? É difícil, mas não é impossível não. O Barcelona em casa ganhou do Strongest de 4. O Boca ganhou do Strongest de 1-0, mas foi na Bolívia o jogo. Vamos ver como é que o Santos se dá contra o Boca aqui. Se tiver uma vitória, vai mudar totalmente o clima para essa Libertadores, porque aí a disputa vai ficar bem ferrenha. Quanto às análises individuais, o João Paulo algumas vezes foi solicitado, jogou bem. Às vezes o João Paulo tem abusado com bola saindo jogando. Depois que fizer uma besteira, vai dizer que filho de pobre não tem sorte. Quando perder um jogo numa burrada sua, vai dizer que filho de pobre não tem sorte. O Pará foi razoável, sempre correndo muito, mas não criou situações, nem comprometeu. O Madison, que entrou no lugar dele, estava com mais liberdade de ataque. O Madison ele quebra o galho de lateral, porque na verdade o Madison me parece ser um atacante, né? Eu experimentaria mais vezes o Madison, porque é um jogador que me agrada. A dupla de zaga, o Kaique e o Luan Pérez muito firme, o Kaique bem, mas abusando das saídas de bola, algumas jogadas quase que perdeu, quase que entregou o ouro, precisa ser puxado a orelha dele. Bota esse moleque de segundo volante, ele não é zagueiro, ele é segundo volante, escutem o que eu estou falando. E o Santos precisa de segundo volante com habilidade, ele tem. Coloca ele de segundo volante, ele não sai mais da posição. Na lateral esquerda, o Felipe Jonathan estava um pouco mais solto hoje, criou a jogada do segundo gol, que é a coisa que ele deveria fazer mais, chegar à frente mais vezes, né?
O Copete, que entrou no lugar dele, praticamente não jogou. Vinícius Balieiro bem, fez até uma bonita jogada quando fez o terceiro gol do Santos, mas o que sobrou para ele, o time do Strongest não tem um grande ataque, mas o que veio para ele conseguiu se dar bem. O Kevin Maltos foi feliz em fazer o seu primeiro gol, né? Um belíssimo chute, com calma, com tranquilidade. Veja como é que é a calma no futebol, né? A bola veio e ele conseguiu olhar o canto, colocar com calma no canto, longe do alcance do goleiro. O que normalmente os jogadores fazem é fechar os olhos e dar um bicão, aí depois fica lamentando. Então é um jogador que jogou pouco, mas foi bem, até marcou o seu gol. O Pirani fez boas jogadas hoje. Acho que às vezes ele se confunde um pouco com o Jamota, ali se atrapalha um pouco, mas ele se apresentou bem, fez gol, criou situações, deu várias boas bolas. Teve uma bola que ele não deu pro Marinho lá, que o Marinho ficou bravo, que eu achei que ele também tinha que passar. O Jamota teve altos e baixos, mas graças a Deus teve mais altos do que baixos, né? Fez um belíssimo lançamento no segundo gol, colocou algumas boas bolas, mas às vezes faltou tranquilidade para finalizar. Por exemplo, ele lá contra o Bragantino fez aquele golaço, hoje ele mandou uma bola ali no mesmo lugar, ele mandou lá na arquibancada. O Marinho fez talvez a melhor partida dele esse ano, está se recuperando. Volto a dizer que não é o Marinho do ano passado, mas já melhorou bastante. Talvez esse gol, as situações de assistência que ele criou durante o jogo gerem uma autoconfiança maior. Vamos torcer para que ele vá bem contra o Palmeiras e isso estabilize ele como o grande jogador que ele se mostrou ser no ano passado. Marcos Leonardo correu muito, mas não teve oportunidade nenhuma, chegou poucas bolas a ele não se deslocou no sentido de vir buscar o jogo fora da área, ficou esperando lá e a bola não chegou. Caio Jorge também fez algumas boas jogadas, mas não chegaram muitas bolas para ele, não. Perdeu um gol, perdeu não, na verdade ele deu um belo drible no goleiro e o zagueiro conseguiu atrapalhar ele na hora de fazer o gol. É um jogador que tem um pouquinho mais de técnica que o Marcos Leonardo, mas não vejo muita diferença nele pro Marcos Leonardo. Enfim, isso é encrenca pro técnico resolver. E o Lucas Mota, e o Lucas Braga, para mim, foi novamente uma belíssima atuação. Foi bem como teve contra o Bragantino. Quem sabe esse menino se efetivando, a gente minimize a falta que o time provavelmente vai sentir do Soteldo. O Ângelo teve alguns bons lampejos de jogadas, mas não foi nada do outro mundo. Enfim, a vitória de 5-0 deve acalmar o ambiente na Vila Belmiro e vamos torcer para que o Santos também faça uma boa partida contra o Palmeiras na quinta-feira e um bom resultado, quem sabe apague as várias fogueiras que estão na Vila. O Santos ainda não tem técnico, eu ouço muita crítica ao Rueda, mas eu acho que ele está sendo bastante comedido, bastante ponderado, porque contratar técnico por contratar, se endividar com milhões, que nem o clube, que nem outros técnicos já fizeram, eu acho que não vale a pena. O Santos pode esperar, contrata com calma, contrata dentro do padrão financeiro do clube, sem fazer loucuras, que é a melhor coisa. Pensa hoje para não chorar no futuro. E tira do bolso, tira da cabeça o que do bolso não dá, como dizia um carnavalesco famoso lá do Rio de Janeiro. Tá bom? É isso aí, quinta-feira estaremos aqui comentando Santos e Palmeiras, vamos torcer para que seja uma vitória do Peixe. E você esteve na República do Santos, deixe seu comentário, participe, se inscreva, sem briga, sem discussão, dê sua opinião, aceite a opinião dos outros, que aqui a gente está numa roda de amigos. Um grande abraço do Ricardo Pérez e até a próxima!